Bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livro imenso chamado Uma Vida Pequena, da Hanya Yanagihara. Uma coisa interessante a respeito dessa autora é que, assim, ao final de cada livro, né, você tem ali uma breve biografia, você tem alguns comentários a respeito da vida e da obra, né, do autor, principalmente nos livros publicados por aqui. Geralmente a gente tem uma foto da autora, né, uma breve biografia, vocês sabem do que eu estou falando. Aqui, neste livro, a única informação que a gente tem a respeito da autora é o seguinte: Hanya Yanagihara mora em Nova York. É só isso. Em circunstâncias normais, eu até teria vontade de pesquisar a respeito da autora e trazer algum tipo de informação aqui pra vocês. Mas eu fiquei com a impressão de que era isso aqui que a autora queria deixar claro no livro dela. Que o livro é mais importante do que ela mesma, basta a gente saber que ela mora em Nova York, tá certo? Bem, esse é um livro difícil, vai ser meio difícil conversar com vocês a respeito desse livro. Porque, veja bem, eu terminei a leitura ontem de manhã, né, no domingo de manhã, hoje é segunda-feira, quando eu estou gravando este vídeo, vocês vão vê-lo na quarta, tá certo? Mas então, faz 24 horas que eu terminei de ler esse livro e eu continuo incomodada com ele. Portanto, este aqui não é aquele tipo de livro que você fecha e guarde ali na estante, pronto, acabou, entendeu? Muito pelo contrário, você ainda vai ficar matutando aqui algumas coisas que estão aqui neste livro. E veja bem, eu não amei esse livro, mas também não odiei. Portanto, eu posso dizer pra vocês que eu entendo quem odiou esse livro com todas as forças, eu entendo principalmente quem não conseguiu completar a leitura, e eu entendo também quem amou. E é um amor difícil, tá, pra ter por esse livro, porque, gente, que história pesada. Então aqui eu vou começar dando a sinopse mais simplona de toda, mas no decorrer deste vídeo eu não garanto que eu não vá dar spoilers. Então, por um lado, vai ser até bom, principalmente pra você aí que ainda tem esse livro na estante, começou a ler, largou, enfim, né? De repente, vendo o vídeo, você vai decidir se você vai mantê-lo na estante ou passar adiante, né? Pode ser essa a utilidade desse vídeo que você está vendo agora. Pode ser que ele também sirva pra você aí que já ouviu falar desse livro, alguém já recomendou e de repente você, a partir, né, dessa nossa conversa, decida que tá ótimo, vamos pular essa leitura, ou muitos de vocês também podem ficar curiosos a respeito dela. Então tá combinado? Pode ser que aqui ao longo deste vídeo eu dê spoilers e é isso aí, minha gente. A intenção nunca é estragar a experiência de leitura de vocês e sim complementar, tá certo? Mas vamos lá então. Sinopse simplona. Esse livro aqui vai tratar então principalmente de 4 amigos que se encontram na faculdade. Eles não fizeram nem o mesmo curso, mas eles se conheceram por lá, dividiram apartamentos, esse tipo de coisa. Então, o que o leitor acompanha aqui são décadas e décadas da amizade dessas pessoas, tá certo? Quando a gente encontra esses 4 amigos no começo desse livro, eles estão tentando a vida em Nova York, né? Então, muitos deles, aliás, 3 deles, têm aspirações artísticas. Um deles é um ator, o outro é artista plástico, o outro é um fotógrafo, e o quarto, que talvez seja o personagem principal aqui... Não, ele é o personagem principal aqui desse livro, o foco é nele, né? Os demais estão ali para transitar pela vida desse rapaz. É o tal do Jude, você já deve ter ouvido falar sobre ele se você já ouviu alguém falando sobre este livro. E num dado momento aqui, quando você começa a ler a respeito do curso que ele fez, os professores que ele conheceu e etc., você vai descobrir que ele optou por essa profissão para se defender, para saber como se defender, para ter ferramentas para se defender. Então este é um personagem que vai passar o livro inteiro, nós estamos falando aqui de um livro de 700 e poucas páginas, na defensiva. Ele é uma pessoa que sofreu diversos traumas ao longo da vida toda e você vai ler tudo o que se passou com esse rapaz aqui neste livro. Desde a primeira infância, né, a partir do seu abandono, até o momento em que ele tem ali seus 50 e tantos anos de idade, isso aí vai persegui-lo, tá? Então é isso. É um livro pesado porque você tem aqui uma autora que não te poupa. Então assim, sabe aquela coisa do teatro aristotélico? Eu vou só dizer que uma coisa aconteceu, mas não vou te mostrar? Esquece isso. Aqui você vai ver tudo com detalhes, com uma lupa o tempo todo. Esse é o nosso personagem principal, o título do livro vai remeter à vida deste personagem, não porque essa seja a forma que os outros o percebem, mas isso tem a ver com a percepção dele mesmo. Mas a questão é que esses 4 amigos, eles formam meio que uma, como é que vamos dizer? Uma rede de apoio uns para os outros, mas os 3 são meio que o tripé que vão manter esse rapaz... Não vou dizer na linha, mas vão mantê-lo na corda bamba. Além desse tripé formado por esses 3 amigos, ele vai ter também um professor que mais pra frente ali
vai ajudá-lo pra caramba. Ele tem um médico na vida dele também, que é um grande amigo, que vai cuidar dele sempre que for necessário e vai ser muito necessário. Esse rapaz tem sérios problemas, vocês não estão entendendo. E vocês não estão entendendo porque eu mesma não estou me entendendo aqui nesse blá 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 todo que eu tô mantendo aqui com vocês. Bom, gente, vamos abrir parênteses aqui para comentar sobre o que exatamente você vai ler aqui quando entrar na leitura de Uma Vida Pequena. Você vai ler sobre uma pessoa que se corta, você vai ler também sobre uma pessoa que acha que a vida é tão ruim que suicídio pode ser uma boa ideia. Você vai ler também sobre uma pessoa que vai tentar suicídio, mais de uma vez, inclusive. Será que ele vai ser bem sucedido ou não? Não vou dizer pra vocês. Você tem também uma pessoa que tem problemas alimentícios, sabe aquelas desordens alimentares? Passam dias sem comer, aquela coisa toda. Pois é, você vai ler sobre isso também. Você vai ler sobre abuso físico de menor. Você vai ler sobre abuso físico de, sabe, uma pessoa na cadeira de rodas ali e tal, enfim, sofrendo abuso físico. Pois é. Você vai ler sobre uma pessoa que vai sofrer sucessivos estupros. Você vai ler também sobre uma pessoa que vai passar por pedofilia. Você vai ler sobre uma pessoa que vai ser forçado a se prostituir quando criança. E tudo isso que eu acabei de dizer pra vocês está acontecendo com um personagem só. Pois é um exagero, é um tanto de coisas horrorosas que vão acontecer com esse personagem principal e você vai ler tudo nos mínimos detalhes. Tá? Então assim, você aí que tá pensando, poxa, sua vidinha é muito cor-de-rosa, e você tá pensando assim, vou ler o A Little Life ali, Tatiana recomendou o livro. Primeiro, não sei se eu tô recomendando esse livro pra vocês, eu estou simplesmente aqui comentando a minha leitura e comentando o que eu encontrei por lá, né? Na verdade, aqui. É uma leitura agradável? Muito longe disso, mas é aquele tipo de leitura que pode funcionar como um choque de realidade, mas é o choque de realidade com uma lupa. Porque veja bem, para vocês aí que leram esse livro e disseram assim, poxa, eu amei esse livro porque a vida é assim mesmo. Cara, olha só, a vida não precisa ser assim. Esse próprio rapaz que está aqui retratado é uma figura quebrada, é uma pessoa que foi quebrada ao longo da vida inteira e agora ele está numa rede de apoio, como eu comentei com vocês. Ele finalmente encontrou pessoas que estão ali dispostas a cuidar dele e mesmo assim ele não consegue aceitar essa ajuda porque ele já foi quebrado aos caquinhos, então ele acha que ele não merece, ele acha que aquilo é uma perda de tempo e de energia dos outros. Vocês estão aqui tentando me ajudar, mas eu já tô quebrado. Que tal se vocês tentarem ajudar outras pessoas? Mais ou menos isso. Porque ele foi quebrado de uma forma que não há nada que o emende. Você não vai ter nenhum personagem aqui nesse livro que vai trazer ali uma super bonder, sabe, milagrosa que vai dar jeito na vida dele. Não, mesmo quando você passa por uma parte aqui do livro chamada Os Anos Felizes, você acha que, poxa, coisas boas vão começar a acontecer. Realmente tem algumas coisas boas acontecendo, mas você vai vendo que tudo que vem de bom não é enxergado como bom. E não porque ele seja uma pessoa ingrata ou algo assim, não é isso, mas não se sentir merecedor daquilo que você está recebendo. Portanto, veja bem, por um lado você está olhando para essa figura digna de pena, de repente, se sentindo muito compadecido por tudo de horrível que aconteceu na vida dele, que continua acontecendo ao longo dos anos, mas ao mesmo tempo você tem que olhar para esse personagem e pensar assim, o quão egoísta esse cara está sendo, porque assim, ao se machucar, e isso vai ser dito a ele diversas vezes por personagens diferentes aqui nesse livro. Ao se machucar, né, ao fazer mal para si mesmo, ele tá fazendo mal para todo mundo que tá tentando cuidar dele. E esse cara não sabe o quão sortudo ele é, porque essas pessoas em nenhum momento vão se cansar dele. Porque na vida real, isso aí é outra coisa também, na vida real você vai lá, tenta ajudar, vai lá, tenta de novo, chega uma hora que você desiste. E se você consegue não desistir, pelo menos você já não tenta mais com tanto afinco, né? Enfim. Mesmo porque na esmagadora maioria aqui deste livro, eles já são adultos. Então, assim, qual é o limite, né? Até quando você pode tentar ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada, como se ela fosse uma criança precisando de colo?
Então, assim, o livro tá repleto aqui de passagens em que as pessoas fazem das tripas coração para ajudar esse cara e não conseguem. E aí tem um monte de inverossimilhança, gente. Se vocês olharem para esse livro aqui não como uma obra de ficção com uma lupa, como eu já falei para vocês, isso fica nítido. Conforme você vai lendo aqui as primeiras páginas, você vai percebendo que a autora está exagerando. Mas ela tem um claro propósito ao mostrar isso dessa forma. Este não é um livro para você terminar de lê-lo achando que tudo é muito bonitinho no mundo. Não, é um livro para te deixar no chão, entendeu? Tem passagens aqui que são fortíssimas. Então, assim, por mais que você esteja pensando, não, é uma obra de ficção, isso aqui tá muito exagerado, essas coisas não acontecem na vida real, de repente já tem uma lagriminha rolando ali. Porque é isso, porque você percebe que a coisa foi feita para te chocar, para, né, te fazer sentir pena dessa figura ou para te fazer ficar tão irritado, né, com a irresponsabilidade que muitas vezes você vai ler, né, passagens que realmente vão te irritar. Então, assim, é um livro esquisito. Com o término dessa leitura, eu fiquei com uma impressão bem parecida com a impressão que eu fiquei depois de terminar de ler Quando os Adams Saíram de Férias. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link lá embaixo. É um livro que você termina de ler pensando assim, poxa, não tirei nada de bom desse livro, sabe? Não tem uma mensagem assim de esperança para a humanidade, não, a humanidade é uma lama. É uma leitura da qual você não tira absolutamente nada de bom, entendeu? Então, assim, qual é o efeito catártico que dá no leitor isso, né? Sei lá, você acabou de ler uma coisa que te deixou mal. Aí você pode até dizer assim, poxa, mas naquele livro você tem um grupo de jovenzinhos, tem criança ali no meio também que estão fazendo mal para alguém. Aqui não, aqui você tem uma pessoa fazendo mal para si mesma, tá? Mas é aquilo que eu falei pra vocês. Quando você faz mal a si mesmo, você tá machucando as pessoas próximas a você também, por tabela, né? Seus pais, seus amigos, seu cônjuge e por aí vai. Então talvez uma coisa boa que a gente possa tirar dessa leitura é a questão de que você, né, de repente entrou em contato aqui com a história de uma pessoa que não só não queria ser, não é bem isso, talvez ele até quisesse ser ajudado, mas ele não se sentia merecedor daquela ajuda. E mesmo assim as pessoas ao redor dele não deixaram de tentar. Então, de repente, essa aí seja uma coisa positiva dentro dessa história toda. E no fim das contas, de repente você pode olhar para esse personagem e se lembrar aí de toda a lista que eu fiz aí para vocês de coisas horrorosas que vão acontecer com ele e pensar, né, de repente, poxa, né, temos aí um personagem forte, né? Quem é que aguenta tudo isso a vida inteira? É um livro muito difícil, então dependendo do momento que você tá vivendo aí, cara, passa longe desse livro. Enfim, eu acabei de me lembrar que eu preciso ver o vídeo do Caio, então nós vamos ver juntos, tá? Caio do Chá Literário. Vou deixar o link pro vídeo do Caio lá embaixo, vamos achar o Caio aqui. Bem-vindos a mais um Chá Literário. Hoje a gente vai falar de um livro que eu tô querendo falar faz alguns meses, mas por ser um livro tão poderoso, tão forte, tão visceral, eu tive que esperar passar pelo menos uns 6 meses para passar, para eu poder poderoso, dividir. forte, visceral, Então, não sei se eu concordo. Pequena, Visceral com certeza. Gente, seguinte, comecei a ler esse livro, não foi por indicação de ninguém, simplesmente vi a capa na internet. É uma capa que, querendo ou não, apesar, acredita, o que você vê é o que você vai ter. Bom, tem um detalhe interessante da capa que vocês me avisaram no Instagram. Parece um rapaz chorando aqui, não é mesmo? Mas aqui, na página do expediente do livro, né, a gente fica sabendo que essa é uma fotografia chamada Orgasmic Man. Então é isso aí. Vamos ver o que o Caio vai dizer a respeito disso. Então, como a capa já passou muito isso pra mim, eu pensei, bom, pode ser que seja uma história que tenha um pouco de felicidade, apesar de se tratar de uma vida pequena. Não tem nada então, de felicidade. Eu não pensei realmente que seria algo tão forte, tão visceral como acabou sendo. Depois que você começa a ler Uma Vida Pequena, você vai entender realmente o porquê muitas vezes tudo que pode dar prazer aos outros pro personagem principal causa dor, sofrimento, ansiedade e tudo de ruim que você puder imaginar. Bom, é aquilo que eu falei pra vocês, né? Uma pessoa que sofre abusos aí desde a infância, né? Enfim, então realmente ele tem um certo problema aí de se aproximar, se é que você me entende, das pessoas com quem ele se relaciona. Eu acho que o que esse livro, além de trazer para nós, que é o sofrimento do Jude em si, a gente começa a ver que tantas outras vidas que andam atrás da vida do Jude ou ao lado da dele, a gente consegue realmente ver que também são vidas pequenas em algum sentido. Então é quando a gente começa a parar para ver que, bom,
não só a minha é pequena, mas a de outras pessoas também podem ser pequenas, mas a do Jude é realmente assim, é excruciante a dor, realmente muito, 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 muito pesado. Apesar de ter sido uma das melhores leituras que eu fiz no ano passado, essa questão das vidas pequenas, né, que o Caio levantou no vídeo dele, então eu não vi dessa forma que o Caio viu. Eu não vi os outros personagens como vidas pequenas também. O único que não funciona, né, o único que precisa realmente de um empurrão para funcionar é o Jude. Os demais também tem problemas, todo mundo aqui tem problema, porque a vida real é assim mesmo também, né? Você sempre acha que não, a vida daquele outro ali é muito fácil. Não, você não sabe, você não faz a menor ideia. Então essa é uma faceta realista deste livro. Todo mundo aqui tem problema também, mas eles funcionam. Hanya, pra falar a verdade, foi além. Hanya foi extra. Como ela mesma disse em várias entrevistas que eu vi depois, porque eu acabei ficando obcecado. Como sempre eu fico depois de uma leitura, eu acho que eu nunca mais vou encontrar nada do mesmo tamanho, nada do mesmo valor. São 880 páginas cravejadas de Caramba, caos. o livro em Apesar português de é ter maior uma ainda. história bonita, de ter uma redenção, de ter um encontro do amor, o Jude nunca vai conseguir ver que é apto para aquilo ou que ele é merecedor daquilo. Ele sempre vai ser aquele menino que foi abusado e que acha que merece só o pior, mesmo quando você sabe que não, que ele não merece o pior. Você torce por ele, você quer dar o melhor para ele. O que acontece aqui? Em diversos momentos ele vai se sentir culpado porque ele se colocou em situações, isso bem na infância, adolescência, assim, quando ele era bem jovenzinho, ele se colocou em situações e que ele podia ter feito diferente, mas ele acabou usando aquilo que ele já sabia fazer, porque ele foi abusado. Então, ele tenta usar aquilo como uma saída, como uma moeda de troca, digamos assim. E por conta disso, lá na frente, ele não consegue olhar para aquilo que aconteceu com ele e colocar simplesmente a culpa nos outros, nos abusadores, nas pessoas que o prostituíram e etc, né? Ganharam dinheiro em cima dele, coisas assim. Ele acaba se sentindo culpado porque em alguns momentos ele disse assim, é isso aqui que eu sei fazer, então vou usar isso aqui. Então, lá na frente, né, na vida adulta, ele também não consegue se perdoar, veja bem. Então, é um personagem complexo, tá? Então, você tem todo esse exagero, o próprio Caio que amou o livro também, né, tá comentando ali, vou deixar o link lá embaixo para vocês verem o vídeo completo dele. Mas então, é muito difícil, é difícil definir. Eu tô olhando para esse livro aqui agora e a única certeza que eu tenho é a de que eu não gostei da leitura. O que não quer dizer que eu não tenha aproveitado. O que a gente costuma ler por aí é um ou outro tipo de abuso sendo, né, desenvolvido em determinados livros. Mas aqui a gente tem uma enxurrada de abusos, né, em cima de um personagem só. O que me afasta desse livro é o sensacionalismo, é o exagero. Alguns de vocês deixaram comentários para mim dizendo, olha, esse aí é um livro de emo. Então assim, eu entendi o que vocês quiseram dizer. Mas eu não acho que seja bem isso, eu acho que tá mais para aquilo que eu falei para vocês. É um livro do qual você sai sem ter tirado nada de bom, e eu não sei até que ponto essa seja uma experiência catártica que vai ser benéfica para alguém. Tenho minhas dúvidas, vamos continuar ouvindo o Caio aqui, vamos ver se ele muda a minha ideia. Muitas vezes a minha vontade era de pegar ele no colo, de abraçar e falar, Jude, cara, vai ficar bem, vai dar certo. Eu não tive essa vontade, porque só o que vai acontecer aqui dentre esses amigos é isso, né? Todo mundo querendo pegá-lo no colo e ajudá-lo e etc. E ele não mudando, entendeu? Também. Só que é incrível você ver o quão degradante chega o ser humano. Eu acho que o que me deixou muito mal nessa leitura foi ver que, apesar de ter pessoas maravilhosas no mundo, ainda existem pessoas muito más e que talvez, às vezes... Bem-vindo ao mundo real. A maioria, porque é um livro que mexeu muito comigo, mas é uma literatura que vai te enriquecer e ao mesmo momento vai fazer você abrir os olhos para ver como que o mundo está realmente virado do avesso e a gente não sabe mais o que fazer. E o que fazer quando alguém que você ama tanto está desmoronando ao seu lado? Qual é a decisão? Aí eu discordo do Caio. Esse livro não te dá resposta nenhuma, porque simplesmente nada do que as pessoas tentem fazer para essa pessoa, né, melhorar, para ajudar o Jude, vai funcionar. Então, assim, é praticamente como se a autora estivesse dizendo, essa pessoa aqui está quebrada,
beyond repair, né? Então não adianta, ela não será reparada, nem por você, nem por ninguém. Aceite. Para mim, a mensagem final deste livro foi essa, né? O Caio tirou outra coisa e é isso, né? Leiam. Ficou com vontade de conhecer a história? Leia o livro e tire sua própria conclusão. Vamos lá. A escritora, como ela mesma disse em várias entrevistas, foi extra, colocou sofrimento extra, sabe, colocou um monte de coisa extra, mas às vezes realmente é assim, às vezes uma criança, um guri ou uma guria está passando por essas mesmas coisas nesse exato momento em que eu gravo esse vídeo, em que você está assistindo esse vídeo, ou aconteceu com você, ou aconteceu com um amigo, e você nunca sabe quais são os resquícios que vão ficar na cabeça da pessoa. Mas muito mais do que isso, é bom ver o quanto de vida há dentro de uma vida, mesmo que ela ainda seja pequena. Então, gente, fica, né? Enfim, aqui ele já vai se despedir. Mas é isso, não deixem de ver o vídeo do Caio, vou deixar o link lá embaixo para vocês. Mas então, ao contrário do Caio, eu não acho que este livro aqui te equipe. Eu não acho que ele te entregue ferramentas para que você se prepare para ajudar alguém que porventura, né, venha apresentar algum desses problemas aqui pelos quais o Jude passou, né? E olha que ele passou por tanta coisa. Mas enfim, se você é uma pessoa que esteja passando por algum desses problemas, eu não acho que este livro aqui te mostre um exemplo de como melhorar, como superar. Muito pelo contrário. Então esse livro não vai funcionar para essas pessoas. Eu não acho que este livro esteja ajudando também a alguém que tenha conhecidos que estejam passando por algo semelhante. Porque ele está te mostrando, né, este livro está te mostrando que essa pessoa, além de muitas vezes não se sentir merecedora da ajuda, simplesmente não quer ajuda, quer o escapismo. Então, eu não acho que este aqui seja um livro que apresente soluções, eu acho que este aqui é um livro que te apresenta um problema homérico e te diga, é assim, tanta gente quis ajudar, não conseguiu, ele fez o que ele achou melhor. Ao mesmo tempo em que aqui você tem exemplos de pessoas que nunca desistiram, não importa o que o objeto da ajuda, né, esteja fazendo com a ajuda que você está oferecendo. Nós não vamos desistir. Então, por esse lado, pode ser que você tenha alguma coisa aqui para tirar para si, aqui algum tipo de aprendizado. Talvez esse livro funcione como um estudo de caso, talvez ele funcione como um problema apresentado. E aí, o que você faria neste problema? O que os outros tentaram fazer e não foi efetivo na vida dessa pessoa problemática, o que eles fizeram de errado? De repente, se você olhar com este olhar para essa história, você consiga tirar alguma coisa dela. Eu só consegui achar tudo extremamente problemático, extremamente exagerado. Eu não estou falando apenas dos problemas que foram expostos, mas sim da forma como foram expostos também. É tudo exagerado e não só na questão da lupa que eu já havia comentado, mas também na questão da escrita. É um livro de 720 páginas aqui no original, em português parece que o Caio falou que tem mais de 800 páginas. Então assim, é um livro de 800 páginas em que você tem ali uma repetição imensa de coisas que vão acontecendo. Então tem um momento aqui que me deixou bastante chocada, por conta, né, dessa forma com que a autora, né, estica o assunto e vai lá e conta aquilo de novo e põe a lupa no teu rosto de novo para você ver aquilo que é, enfim, tem um momento aqui em que você vai ver uma criança sendo abusada. Então ela vai ser abusada na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira. Então assim, você vai vendo as coisas horrorosas pelas quais essa criança vai passando ao longo de dias e dias. E ela não diz simplesmente no dia seguinte tal coisa se repetiu. Não, ela vai lá e conta tudo aquilo de novo. Na minha humilde opinião, nós temos aqui muita coisa desnecessária nesse livro. E assim, lógico que tem momentos aqui que são bastante tocantes. Mas é exagerado pra caramba. Você tá vendo que aquilo tá sendo escrito daquela forma para te chocar, para provocar em você algum tipo de, sei lá, dó. E você vai sentir também a mesma impotência que os demais personagens sentem quando tentam ajudar e não conseguem. E aí tem uma coisa muito problemática, na minha opinião, que é ali, sei lá, as últimas 150 páginas. Então assim, vai acontecer uma coisa ali que eu não esperava, tá? Me pegou de surpresa, inclusive, eu realmente não esperava que fosse acontecer ali, mas enfim, dali pra frente, meio que acabou o assunto, sabe? E assim, você fica vendo como uma determinada personagem vai lidar com a perda. E aí você vai vendo que, ok, né, nas 20 primeiras páginas depois do acontecido, você já tá assim, tá? Eu já entendi como é que ele tá lidando com a perda. Mas
ela não para. Então, assim, são mais 100 páginas que você vai ler sobre como aquela pessoa está lidando com aquela perda. Você fica assim, cara, pra que isso? Então, é um livro prolixo. Se ele tivesse metade do número de páginas que tem, talvez fosse ali uma leitura que, sei lá, chamasse mais a atenção, né? Eu sei que tem gente que ficou imersa pra caramba aqui na leitura desse livro, o Caio foi um deles, mas eu acho que mesmo quem tenha amado o livro, tá me ouvindo agora falando, realmente existe uma repetição, principalmente no caso de um livro contemporâneo em que a autora quis contar pra gente a história de um personagem quebrado que está além das possibilidades de remendo, certo? Talvez a intenção do número de páginas e da prolixidade seja exatamente essa, né? Deixar claro que muita coisa foi feita para tentar ajudar. No fim das contas, eu não senti que este aqui seja um livro que ajude pelo exemplo. Então, não que eu estivesse esperando por um final feliz, mas eu esperava que alguma coisa surtisse algum tipo de efeito. E não surtiu. É mais um livro que eu fecho pensando, o que eu tirei de bom daqui? Provavelmente nada, não sei. E é isso, gente. Como eu disse a vocês, não morri de amores, mas também não morri de raiva do livro, tá? Por incrível que pareça, eu estou no meio termo aí. Eu nem amei, nem odiei. Eu só achei um livro ok e que eu sinceramente não sei se recomendo. Eu com certeza não recomendo se você é uma pessoa sensível. Se você estiver passando por um momento difícil da vida, este livro aqui pode te deixar mal pra caramba. Agora, pra você aí que já tem o livro na estante e tal, gente, comecem a ler. Vejam aí o que vocês acham e depois vocês me contem, tá certo? Eu vou ficando por aqui, não deixem de ver o vídeo do Caio. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.